Dando continuidade da comemoração do aniversário de Bauru, vamos falar de cultura. A história de Bauru se funde com a história das ferrovias. Aqui com o maior entroncamento ferroviário do país. Estamos no Museu Ferroviário para contar um pouco mais dessa história. Estamos com a Luísa, que ela vai contar um pouco quais são os atrativos aqui do museu. Luísa, conta pra gente aí quais são as novidades. Então, nós temos aqui no departamento 4 equipamentos culturais, né? O Museu Ferroviário, que é esse que nós estamos aqui, a Pinacoteca Municipal, o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som de Bauru, e o Museu Histórico, né? Falando aqui do Museu Ferroviário, a gente tem a área expositiva, né, que conta através de objetos, de documentos, de imagens, plotagens, a história da ferrovia, né, que se confunde com a história da cidade. O museu foi criado em 89, né, quer dizer, ano passado a gente completou 25 anos, né? A gente tem a reserva técnica, né, que guarda a parte dos objetos que não estão expostos e eles são conservados, higienizados, catalogados e guardados. E a gente tem o arquivo, né, onde fica toda a parte documental, né, do legado da ferrovia. Aqui a área externa, agora a gente inaugurou a Praça Caingangue, né? O que é a Praça Caingangue? É essa exposição a céu aberto, né, que é voltada mesmo para o público espontâneo, que quer vir apreciar o jardim, conhecer um pouco mais da história dos habitantes que viviam aqui, que eram os caingangues, né, que foram então dizimados pelos responsáveis pela chegada da ferrovia, né? Houve um grande combate e eles foram então dizimados, perderam essa guerra. Então essa exposição é bem interessante, ela é bem lúdica, a céu aberto. É uma intenção da gente também, né, revitalizar esse espaço, e ele já está sendo revitalizado, quer dizer, a gente faz eventos aqui, não só durante o dia, não só durante a semana, mas aos finais de semana também. A gente tem um palco, a gente tem uma reprodução de um vagãozinho. Luísa, para o público que quer visitar, conhecer o museu, como que é feito o agendamento, o monitoramento? Então, a gente recebe dois tipos de público, né? A gente recebe o público espontâneo, que vem ao museu espontaneamente e é acolhido, né? A gente está aberto de terça a sábado, de 8h30 meio-dia, dá uma parada para o almoço, de 1h30 até as 17 horas. E a gente recebe o público agendado, né? Que é só ligar aqui, a gente faz o agendamento da visita, a gente recebe públicos de até 40 pessoas por visita, né? A visita dura em torno de 1h10. Eles fazem o percurso no museu, são acolhidos por um monitor, né? Passam por todas as salas do museu, depois são levados até a Maria Fumaça, que não está andando, mas acontece uma visita, ela está em exposição, também são explicadas as questões técnicas e tudo mais da Maria Fumaça. E depois, geralmente, principalmente as escolas, vêm aqui para essa praça e eles fazem o lanche. Então é um público assim que vem, não é aquela visita parada, é uma visita interativa com todo o museu, é isso? Sim, essa é a nossa intenção, né? A gente mostrar ao público, né, de uma maneira sempre lúdica, o mais possível lúdica, um pouco dessa história, um pouco de como foi a implantação dessas empresas que tanto trouxeram progresso para a cidade, né? E apesar da gente ter um direcionamento da visita, não é uma coisa rígida. O visitante pode interagir, como a gente recebe também nesse público espontâneo muitos ex-ferroviários, eles acabam contribuindo muito com as nossas pesquisas e tudo, porque eles tiveram essa vivência, né? Seu Carlos, o senhor acha importante manter o museu aqui na cidade de Bauru? Eu julgo que isso é uma coisa que todas as cidades de um porte assim como Bauru, até um pouco menor, devem manter essa tradição
de mostrar as coisas do passado, são coisas assim que vão esquecendo, o pessoal vai esquecendo. E para manter viva essa cultura, toda a tradição do que aconteceu, como foi fundada a cidade, como a civilização aconteceu, é importante manter, principalmente aqui em Bauru, que é uma cidade no entronco ferroviário. Para mim, para as crianças, para meus netos que vieram conhecer, eles puderam ter uma noção de como foi a conquistar a cidade. No caso aí, aqui moravam os índios, né? Os índios quantos índios foram mortos? Os homens brancos, né? Que matou os índios, acabou com toda aquela cultura que eles tinham e, embora é um progresso, mas acabou com a vida deles. Isso é uma coisa triste. E se isso não é contado hoje, a maioria não sabe. Então eu acho importante manter um museu, né? Principalmente esse, que eu acho ele muito bonito, as locomotivas, eles têm toda a explicação de como funcionava. Eu achei muito importante isso daí. Luísa, o interessante e bom frisar que o evento aqui, a exposição é tudo gratuito, né? E o pessoal pode vir, a população tem comparecido aqui no museu? Sim, sim. O número de visitantes tem crescido muito, né? E uma das ações da gente é justamente investir nessa parte do marketing, né? Então, a gente fez página em rede social, a gente faz a divulgação, a gente está sempre postando os eventos e o que está acontecendo, a nossa programação, que é bem intensa. Nós fizemos placas de sinalização para a população que está no calçadão, que está no centro da cidade, né? Porque está muito pertinho. E é isso, o museu está aberto de terça a sábado, de 8h30 ao meio-dia, 1h30 às 17h. O nosso telefone é 3212-8262 para quem quiser agendar a visita. E estão todos convidados. Hoje no Câmara Livre, a exposição do Museu Ferroviário de Bauru. Oi, o trem vem surgindo detrás das montanhas azuis. Oi, o trem. Estamos na primeira sala e essa peça aqui, Alex? Bom, essa peça é um relógio de ponto, onde onde o pessoal registrava o horário de entrada e de saída do funcionário da antiga Noroeste. Então, o pessoal, a hora que ele entrar, ele tinha um número no qual ele era correspondido. Vamos supor, ele era o número 133, então ele vinha aqui, ele apertava. Conforme ele apertava aqui a sua entrada, dentro do relógio tem um mecanismo que sobe a folha de ponto e registra o horário que ele entrou. Esse aqui é um relógio americano. Essa sala ela é original. Ela é uma das únicas salas originais do prédio. Esse prédio é de 1906. Essa mesa é a mesa do superintendente. A sala número 1 do museu, a gente acaba mostrando as diferenças de classes dentro da ferrovia. Nessa segunda sala, a gente tem duas peças que acabam mostrando como era feito a parte de abertura da linha, né? Também da construção. Então você tem a imagem dos operários trabalhando na abertura da rocha para fazer a linha e embaixo você tem como é a estrutura de uma linha. Alex, essa terceira sala é realmente o equipamento que o funcionário acabava utilizando para fazer o que era necessário, os maquinários. Exatamente, essa sala a gente denomina como se fosse a sala das oficinas. A pessoa vai começar a ver o que o funcionário precisava utilizar para chegar no produto final. Então você tem a parte de fundição, você tem a parte de instrumental dele, qual que era o tipo de coisa que ele fazia. A gente tem a parte também de marcenaria, tem a parte de carpintaria e aí a gente também tem até a parte da maquete, que é uma maquete que
foi feita para ter uma ideia de como ficaria o carro que está em tamanho real na nossa composição, que é um carro de 1932, que segundo a história oral, eles dizem que foi feito para o Getúlio Vargas. Alex, lá dentro nós vimos a maquete, aqui fora realmente produto acabado. Você pode falar pra gente um pouco como que é o processo realmente, mostrar para nós também? Sim, esse vagão que é de 1932, ele, querendo ou não, ele foi terminado. Dentro dele ele tem uma parte toda trabalhada com machetaria, então você tem entalhes dentro dele, e ele é um carro administrativo. Então, assim, foi feito por funcionários da Noroeste do Brasil, aqui em Bauru, entendeu? Então ele é um carro genuíno daqui de Bauru. Alex, estamos falando diretamente da sala de Getúlio Vargas, né? Onde Getúlio Vargas sentou. Poderia ser nessa cadeira, nessa que eu estou. Bom, segundo os relatos dos ferroviários, eles falam que aqui esse carro foi produzido realmente por Getúlio Vargas, né? Que ele chegou a andar nesse carro até uma... A gente tem um pessoal lá do Lauro de Souza Lima que eles dizem que tem a foto do Getúlio Vargas dentro desse carro. Então, assim, e esse carro realmente ele é a conclusão daquela maquete que está dentro do Museu Ferroviário, né? Então, a gente tem esse carro que foi produzido em 1932 pro Getúlio, no qual ele não quis levar. Então, a cidade acabou se beneficiando com esse presente que ele não quis levar, né? Então, aqui hoje a gente pode se dizer que sim, que a gente está dentro da sala da onde o Getúlio Vargas podia ter ficado. E é um material realmente muito resistente, de primeira linha, pesado. Essa cadeira mesmo eu tentei levantar, não consegui. Por que isso, Alex? Não, porque assim, todos esses, o que tem dentro desse carro, até mesmo do que foi confeccionado esse carro, é tudo de madeira de lei e tudo de material de primeira. Então aqui você vai encontrar jacarandá paulista, você vai encontrar peças de mogno, você vai encontrar peças de marfim, você vai encontrar peças de embuia. Tem também, que nem o telhado desse carro, ele é todo feito de cerejeira. Então você imagina, todo esse carro ele tem somente madeiras nobres, tá certo? E a parte de suspensão desse carro também também diferencial. Então foi pensado num sistema na qual absorvesse aquele tradicional tan-tan, a hora que você estava andando dentro de um carro normal de ferrovia. Esse carro você não sente isso, porque ele desliza suavemente pelo trilho. Uma das prioridades, então, era o conforto. E falando em conforto, como que é a circulação aqui, o ar, ventilação? Bom, dentro desse carro, ele tem uma climatização diferente, que é diferente para os carros ferroviários antigos, mas ele tem basicamente o mesmo princípio da primeira sala do Museu Ferroviário. Ele tem um respiro entre o teto e o telhado do carro, onde cria-se uma bolsa de ar. Essa bolsa de ar, ele ajuda bloquear o ar que vem de fora. Então ele deixa bem mais agradável o clima dentro do carro. Então se você colocar ele num sol quente, você ainda vai estar agradável dentro do carro. Bom, então aqui a gente tem a parte dedicada ao chefe da estação. Então aqui a gente tem os utilitários dele do dia a dia, que são a sineta para a hora que o trem fosse sair, você tem os carimbos, os marcadores, o tinteiro dele. E aí aqui você também tem alguns materiais, que nem no caso as bandeiras, que é para sinalizar a parte a hora que o trem fosse sair, a hora que o trem fosse chegar. Você tem também o mobiliário que ele usava dentro da estação. Alex, hoje nós temos várias formas de conversar, aparelho celular, entre outros meios. E antigamente não era tão simples assim, né? Não era. Que esse telefone aqui é um telefone a magneto. Então o que você tem que fazer? Você tem que girar a manivela aqui para gerar uma energia e fazer com que ele funcionasse, entendeu? Porque daí você também tem que avisar na outra estação a campainha para bater. Então ele já é um pouquinho diferente, mas se bem que na sua essência é a mesma coisa quase. Bom, esse aqui é o conjunto de staff, que consiste no aparelho de staff, no seu magneto e também na campainha. O que isso aqui representa? Isso aqui é como se fosse o GPS antigo. Por ele você sabia onde que o trem ia estar, porque o maquinista ele recebia esse bastão, que era colocado no porta-bastão, e ele entregaria para o chefe da próxima estação, aonde o chefe colocaria ele no aparelho de staff, e assim você saberia onde está a composição, onde o trem vai estar. Então com isso era muito seguro e é muito difícil você ter uma colisão de trens. Essa sala aqui ela representa as salas das estações, na qual a gente mostra a estação da Sorocabana, que é de 1905, tem também a da Companhia Paulista, que é de 1910, e a da Sorocabana, que é de 1906.
Alex, a Maria Fumaça não é simplesmente apertar um botão, né? Tem todo um processo para o funcionamento. Exato. Apesar de a gente não estar realizando o passeio da Maria Fumaça, mas nós temos que fazer a manutenção periódica dela. Então a gente tem que fazer a limpeza, tem que fazer os ajustes, tem que aquecer ela. Toda semana a gente liga ela, porque ela tem que fazer a curva de caldeira, ela tem que manter o calor, porque se a gente começar a não usar mais ela, começa a ter vazamentos. Então é que nem um carro, se você não coloca ele para funcionar, você acaba perdendo. E além disso, que nem assim, para você operar uma máquina dessa aqui, para ela estar funcionando 7 horas da manhã, a gente tem que entrar 3 horas da manhã. Porque ela tem eu tenho 5.000 litros de água, né, para ela aquecer, né? Então você coloca a máquina para funcionar, ela vai gerar o vapor, ela vai produzir esse vapor e aí que eu vou poder operar a máquina. Então assim, para eu ter de funcionamento nela, eu preciso de no mínimo de preparação nela, no mínimo 5 horas antes. Eu estou olhando aqui e tem muita lenha, né? Para que realmente essa preparação aconteça e ela fique a todo vapor. Exatamente, porque o que tem que acontecer? Depois que ela gerou esse vapor, eu simplesmente não posso parar a produção do vapor. Eu tenho que continuar a produção, então eu tenho que injetar água na caldeira, tenho que colocar lenha na fornalha, porque senão o vapor que eu produzi, ele acaba se perdendo e aí a máquina ela para de operar. Então eu tenho que fazer essa reposição de material. Então o tender da Maria Fumaça, onde é o tanque de combustível nela, eu tenho mais 9 metros cúbicos de lenha para fornecer para a fornalha e tenho mais 10.000 litros de água para fornecer para a caldeira, tá certo? E dentro da máquina, eu vou ter 5.000 litros de água fervendo e mais 3 metros cúbicos de lenha que vai estar queimando. Então por isso que tem esse volume todo de material a ser utilizado. É bem trabalhoso, mas a população fica assim animada quando vê ela funcionando, entra na locomotiva. Exatamente, porque assim, a gente já tem um grande fator positivo, é que a Maria Fumaça ela é lúdica. Então a criança ela já vem atrás de uma coisa que, apesar de ela não ter visto, funcionando, ela já tem no seu imaginário o que vem a ser uma máquina. Então a gente já tem esse fator positivo. Alex, sem contar que é super importante para você compreender o presente, né? É importante você conhecer o passado também, né? Exatamente, porque assim, o que a história nos mostra é justamente trazer a nossa identidade, né? Então, e o passado é o que vai fazer com que a gente se identifique. E Bauru, querendo ou não, a identidade de Bauru, ela tem uma boa parte ferroviária. É muito difícil você achar um bauruense nascido aqui que não tenha um membro familiar que não passou pela ferrovia, que não passou por uma estrada de ferro. Então é isso que vai identificar a nossa cidade e é isso que a gente tenta passar para o público. O museu, a identidade, hoje o objetivo do museu é mostrar justamente e fomentar a identidade ferroviária do município. Esse ponto histórico aqui então é super importante para a nossa cidade, para a nossa querida Bauru. Exato, assim, primeiramente pela nossa estação, que querendo ou não, ela é a terceira maior estação do Brasil, perdendo para Da Luz e para Central do Brasil. Além disso, a gente tem também o maior entroncamento ferroviário da América Latina, onde numa cidade do interior paulista, a gente tinha 3 ferrovias que acabavam saindo daqui de Bauru, que é a Noroeste, a Companhia Paulista e a Sorocabana. Através da Noroeste foi onde mais se escoa café na América Latina, por causa da Fazenda Val de Palmas, que foi uma das maiores produtoras do Brasil. Estamos com o Gilson, que está fazendo uma parceria com a Prefeitura, com um público específico. Gilson, como que é esse projeto e o nome dele? Em verdade, nós somos a Associação Cultural de Tradições Afro-Brasileira, em que, numa reunião de cinco mulheres negras e 2 negros, resolvemos, então, num pensamento de resgatar tudo aquilo que teníamos no antigo Caraí, em Bauru. E, então, com isso, procuramos a Secretaria e, com a Secretaria, entramos num entendimento para poder ter uma parceria para justamente fazer esse trabalho que nós vamos iniciar a partir de 5 de setembro, e com outras datas possíveis. E como que vai funcionar esse projeto, Gilson? O projeto, em princípio, ocorrerá da seguinte forma. Nós teremos aqui 2 salas, uma sala como escritório e uma sala grande que será a oficina, em que nós vamos trabalhar de segunda a sexta com oficinas para 3ª e 4ª idade e para jovens também. A partir disso, nós vamos fazer eventos que serão chamados Sambalanço Sacundi Sacundem, que é o estilo do samba rock.
vamos retornar tudo aquilo que acontecia antigamente, que o pessoal se encontrava num ponto de prazer, de lazer, de trocar uma ideia e poder, nesse momento, aproveitar um momento que seria num dia de sábado ou num dia de domingo. Mas nós iniciamos em 5 de setembro, que é o primeiro evento, logo depois fazemos um segundo evento em 7 de outubro, e no dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, vamos fazer um evento o dia inteiro que será feito fora da estação, com caminhão-palco, onde nós vamos fazer todas as atividades com barracas de exposições e apresentações de atividades referentes à comunidade negra. Muito gingado vai ter, então, promete. Ui, muito, muito. Aproveitando a oportunidade, aqueles que não estão sabendo, a partir de agora nós vamos iniciar com muita marcha para que realmente a comunidade negra tenha bastante possibilidade de estar frente às atividades que interessam à comunidade de Bauru. Alex, muito bacana conhecer o histórico do museu e para a população que quer vir e conhecer um pouco mais ainda. Então, a gente está aberto ao público, é gratuito a entrada. Se você quiser vir com grupos ou de entidades ou grupos escolares, é só entrar em contato com o museu para a gente fazer um pré-agendamento, que é o 3212-8262, e aí visitar o museu. Aí você vai ter uma monitoria guiada, e você vai ter, a todo momento você vai poder ter explicações diretas dos nossos monitores, e ele está aberto ao público, a toda a população. E quais são os projetos futuros que vocês têm aqui para o museu? O que vocês viram até agora foi uma pequena parte do museu. O Museu Ferroviário está dentro de uma ideia um pouco maior. A Secretaria de Cultura, a gente tem um projeto de fazer o complexo museológico. O museu ele vai estar integrado nesse complexo, onde a gente vai ter a Maria Fumaça interligando dois museus, o Museu Ferroviário junto com o Museu Histórico Municipal. Então, com isso, a pessoa vai poder visitar o museu, entrar na Maria Fumaça e visitar o outro museu. Então, a ideia é fazer com que a Maria Fumaça linke esses dois museus, tá certo? Então, quer dizer, o museu hoje ele tem o seu papel, mas para a gente prever para ele no futuro um papel ainda maior. Isso é muito bacana, porque a criança passa a conhecer a história e o adulto relembra essa história e conhece um pouco mais ainda para quem nunca participou e conhecer um pouco mais da história. Né? Exatamente, a nossa ideia é justamente essa. Nossa ideia é fomentar a identidade ferroviária do município e também fomentar a história ferroviária. No aniversário de Bauru, nós do Câmera Livre mostramos um pouquinho da cultura de Bauru, aqui do Museu Ferroviário. E é com muito carinho que a gente deixa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.